texto que fala sobre o amor. O amor, sem amor não tem vida, sem amor não tem paz, sem amor não tem... Nada de bom tem sem amor. Tudo que é oposto ao amor é destruição, é morte, é briga, é discórdia. Mas o cristão aprendeu com aquele que é o próprio amor, o amor supremo. Então em nós temos que ter e trazer estas qualidades. Quando o apóstolo Paulo, um homem muito, aliás, o Saulo, né? Saulo de Tarso, o nome dele mesmo é Paulo, né? No caso, traduzido, né? Quer dizer Saul, né? O mesmo Saulo é o mesmo Saul, mesmo nome de Saul. Cada nome desse que os irmãos vê na Bíblia, que não vê no Antigo Testamento, você não vê o nome de João no Antigo Testamento, né? Não vê. Maria no Antigo Testamento, sabe como é que é o nome de Maria no Antigo Testamento? Alguém vai nem chutar? Miriam a mesma pessoa, é o mesmo nome, Maria, né? Miriam. Então, alguns nomes que foi traduzido da língua grega para nossos portugueses. Então, alguns nomes parece que é diferente do Antigo Testamento, mas é por causa da tradução. O Saul é o mesmo Saulo. Vamos lá, irmãos, o nome, né? O nome, não a pessoa. Eu li em 1 Coríntios capítulo 13. Diz, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Qual é o sentimento, irmão, de um metal? Qual é o sentimento de uma pedra? Tem algum sentimento? Ela sofre? Ela sente dor? Não tem. Então, o que o texto está dizendo, esse homem que se converteu, que era um homem muito, olhando, dizendo, filho da ira, como ele disse, que ele não conseguia amar. Antes dele conhecer a Jesus, Paulo disse que não conseguia amar, mas sim odiar. Porque ele disse que ele era filho da ira, ou seja, como se ele tivesse irado 24 horas, procurando aplicar a sua justiça, procurando ser mais correto do que os outros, mas querendo oprimir. Perseguia os cristãos, matava os cristãos, prendia os cristãos. Mas quando ele aprende, de fato, com o Rei da Glória, que é Jesus, aquele que mostrou o seu amor não apenas de lábios, mas testificou ali no Calvário, ele pôde permitir que o Espírito Santo de Deus usasse ele para escrever essa passagem. Amém? Vocês estão conversando, vou ter que falar. Amém? Qualquer coisa, as mães ajudam nós aqui, no culto de ensino, é de jeito aqui, ó. O culto de ensino eles ficam de jeito, é porque os irmãos não estão escutando aí, mas eles estão aqui teimando, brigando e falando, e conversando, aí atrapalha a gente. Vamos lá? Então, o Paulo, ele conseguiu, irmão, claro, pela convenção, escrever esse texto aqui. Ainda que eu falasse, ele está dizendo, eu falasse, Paulo está dizendo, ainda que eu falasse a língua de todos os homens, e ainda que eu falasse a língua dos anjos, e não tivesse caridade, seria, ou amor, seria como metal que soa, como sino que tine. A ausência de amor, a ausência de caridade, no coração do ser humano, irmãos, é uma tragédia para ele, e para aqueles que convivem perto dele. Então, por que razão eu trouxe esse texto aqui, para ensinar sobre a família cristã? Porque a família, irmãos, é um convívio até o final. É lá na família que tem lá o seu desenvolvimento, os filhos, e ali ficam ali naquele seu familiar, e não tem um lugar melhor de se aprender do que na família, do que no seu familiar, uma vida toda. Os filhos nascem e vão vendo os pais, vão observando os pais, e os pais vão dando lições para os filhos vai e crescem, com aquela instrução que recebeu dos pais. Então é da família do lar que é extraído muitas coisas, boas ou ruins. A tragédia de muitos fracassos hoje, onde muitos olham e dizem, eu não quero constituir uma família, porque eu não vejo nada de bom na família, porque na família onde ele está ou ela, se observa que não há um ambiente bom, que para muitos é melhor ficar só, porque afinal
viver em um ambiente onde há contenda, onde há discórdia, onde há brigas, que é a mesma coisa de discórdia. Então, não há prazer estar em uma família dessa. Ou constituir uma família para viverem assim. Aí ele diz, ainda que eu tivesse ainda que eu tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios, e a ciência, toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal a transportar os montes, e não tiver amor, nada seria. Ô irmão, pode alguém ter tanta fé, expulsar demônio, mudar uma montanha de um lado para o outro, e não agradar a Deus? Porque será se podemos agradar a Deus sem amor? Por isso que você vê muitas vezes pessoas que têm uma aparência, mas quando ela abre a boca, é um sepulcro aberto, como diz. É uma aparência de uma santidade, de um ser correto, mas o que exala dele ou dela é morte. Não tem uma palavra para dar para alguém, para levantá-la. Não tem uma palavra para animar, né? É sempre uma palavra acusatória. É sempre algo para colocar a pessoa para baixo. Então, imagine isso numa família. Imagina uma família onde o pai, a mãe, onde os irmãos, os filhos estão em constante conflito, aonde ninguém se combina, aonde o diálogo não existe, e principalmente hoje, aonde os diálogos de hoje em dia já é tudo mecanizado, né? Artificial. Criaram até um negócio de inteligência artificial, tem um nome que se dá, como é o nome? Vocês que estão por dentro aí, meu nome daquelas pessoas que aparecem que dizem que nunca existiram, ela? IA, olha o nome, um IA. IA. Ai, que situação hoje em dia, hein? Então as pessoas estão criando isso, diz que lá no Japão já estão criando robôs para fazer companhia para pessoas que não querem casar, para pessoas que não querem ter compromisso com o ser humano comum. E onde é que está o sentimento do robô? Não tem. É uma pedra. Mas eles querem vincular um sentimento a esse tipo de coisa, né? Mas não há um sentimento, não é uma coisa original, criada por Deus. Deus, de fato, criou o homem e a mulher para que assim constituísse a família, para que pudesse, nesse seu familiar, ter o amor, ter a compreensão, ter o carinho mútuo, ter a disposição de ajudar um ao outro. Não é assim? Uma família é isto. Uma família é isto. E onde não há o amor, há guerras. Onde não há o amor, não há perdão. Não tendo amor, como há perdão? É apenas um vínculo material. É apenas um desejo físico, podemos assim dizer. Mas não tendo amor, irmãos, é nada. O amor é o principal, e principalmente falando-se como nós, igreja, para nós termos. Eu, como cristão, não posso ter um coração odioso, vingativo. Afinal, se eu tiver, eu não sou um cristão de fato. Tudo que eu falo é sempre querendo o mal de alguém. Toda ação minha é prejudicial a alguém. Ninguém nunca vê falar de mim como uma pessoa benigna, mas sempre uma pessoa que causa sempre alguma coisa contra o próximo. Eu não sou cristão, coisa nenhuma. Mas onde há o amor, há a prevenção. Onde há o amor, há o cuidado. Onde há o amor, a Bíblia fala que o amor, ele cobre uma multidão de defeitos. Então, muitas vezes, as pessoas querem que o seu lar seja um lar perfeito, onde tudo seja de acordo como ele pensa ou ele quer. Quando diz, irmãos, que ambos serão a só carne, isso fala de unidade. Mas não quer dizer que por causa de ser uma só carne não vai ter atritos. Porque afinal é uma só carne. Mas há gostos, há desejos diferentes. Tem vezes que o marido gosta da cor verde, a mulher gosta da cor amarela. Aí vai ter contenda por isso? Mas tem gente, irmão, que adquire uma intriga para sempre, até que morre, por causa de uma coisa besta. Entendeu? Então, eu vou aqui ler mais uma parte aqui, para a gente ler umas referências bíblicas aqui. Ainda que distribuísse toda, então não tem como, no caso já li aqui, ó. Ainda que tivesse todo o dom, rapaz, o irmão lá, é um dom, o homem tem um dom, o homem Deus usa ele, o homem Deus, mas onde é que eu tenho amor? Se eu tiver amor, aí serei uma bênção. Se não tiver amor, irmãos, é um metal que soa.
É uma coisa que produz som, mas não tem vida. É uma coisa que não produz na vida de alguém uma alegria. Alguém muitas vezes diz, eu ouvi a palavra e tudo, mas eu não senti. Muitas vezes, pode ser que não seja muitas vezes pelo pregador, mas possa ser por causa que aquele que prega não transmite através do que está pregando algo de Deus. Então, quando diz o texto aqui, que o verso número 3, ainda que ele distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, ainda que entregasse meu corpo para ser queimado, não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Pode alguém ajudar alguém e não ser por amor? Pode. Pode alguém socorrer alguém e não ser por amor? Pode. Aqui está dizendo, se não for por amor, irmão, não adianta. Foi por amor que Jesus veio ao mundo. Se não fosse por amor, seria apenas um sacrifício lá e não teria nenhum resultado. Mas foi por amor, ele demonstrou o seu amor para conosco, então ele espera que nós demonstramos também. Agora isso tem que começar no ambiente familiar. Não há como conceber que um ambiente familiar, onde todo mundo é cristão, um irmão esteja intrigado com o outro no lar. Aonde a esposa esteja de mal ou intrigado com o esposo, no lar não tem como, porque as orações nem sobem. Não tem como acontecer divergência e o lar está firme. Conforme no capítulo 7, 24 de Mateus, diz que o homem prudente, ele edifica a casa dele na rocha. Onde há prudência, há cautela. Onde há prudência, há parâmetros. Opa, eu não posso ultrapassar daqui, nem você, cada um nos seus devidos entendimentos, para que não traga para o meio da família algo que seja prejudicial a ponto de, como acontece, né, irmão, de pessoas que se prejudicam, acontece tanta coisa na família, que pode acontecer de um filho sair e ir embora, nunca mais nem voltar. Ou pode acontecer vice-versa. Então, tomemos cuidado. Agora, a única coisa que pode resolver tudo isso é quando tem amor. Quando tem amor, aí alguém, por mais que alterado esteja, o amor vem e resolve. Se for a ira, vem e traz a tragédia. Se for a ira, vem e traz a discórdia. Se for o homem carnal, vem e causa a destruição. Mas se tiver o amor, aí o amor ele vem como refrigério, ele vem como uma fonte de águas viva e resolve. Porque o amor, ele suporta tudo. Ele tudo espera, tudo suporta. Se eu pouco estou suportando, é porque eu pouco estou amando. É o que o texto está dizendo. Louvado seja Deus. O amor é sofredor, sofre. Como é que aguenta? Como é que espera? Se fosse eu, já tinha feito isso, feito aquilo. É porque ele não é aquele, ou ela não é aquela, que está olhando para um bem comum, de algo que foi estabelecido por Deus. Não é? A família foi instituída, estabelecida por Deus. Então, é tanto que o Senhor, quando chega a dizer que não é por qualquer motivo, não é por qualquer motivo que a família se desfaz. Então, a família cristã, ela deve estar sendo resguardada por este amor que está aqui registrado nesse texto. Um tem que suportar o outro. E no decorrer da caminhada surgem muitas coisas. Há muitos inimigos no lar. Um deles é a falta do amor, é a falta de Deus no lar. Falta de Deus em um lar, falta do amor, que Deus é amor. Não há concordância. Não há como prosperar um lar sem o amor de Deus. Não há como. Eu lembro-me quando eu fui casar, o pastor disse: nós temos. Aí leu a passagem do João 2, casamento lá em Caná que Jesus foi, né? Aí o pastor disse: olha, irmão Romano, o casamento de vocês vai ser em 3. Aí eu disse: oxe, em 3? Que negócio é esse? É você, o esposo, a esposa e Jesus. Como esse casamento aqui. Jesus estava nesse casamento aqui. E quando surgiu os problemas no casamento, quando surgiu o problema na festa, Jesus estava lá e resolveu. Quando surgiu o problema entre vocês, coloca o amor, Jesus no meio para resolver. Porque se vocês colocarem as vossas opiniões e os vossos caprichos, não vai dar certo. Dá certo, irmão? Não dá certo. Ei, Jesus, vem, resolve aqui, porque, não é? Primeiro porque quem ama não vai engrossar com coisas que ele sabe ou ela sabe que vai trazer problema. Não. Opa, isso aqui
é da minha carne, é da carne, e o diabo gosta de uma ação carnal para poder entrar. E o diabo gosta de criar, de ver em nós um desequilíbrio para poder ele entrar, e quando ele entra, ele não quer sair. Ele quer se estabelecer lá no lugar. Ele quer ficar na família. Os irmãos que não sabem, mas devem saber, que há famílias tradicionais que vêm trazendo a maldição na família demoníaca. O demônio toma posse de um lá, aí aquele passa para a família. É uma comparação muito clara. Nós que aqui estamos, quem é que nos rege, quem é que nos ensina? É Deus, através do seu Espírito e da sua palavra. Então isso vai nos levando, a família nossa vai prosperando, e os nossos filhos vão levando a bênção. Já do lado oposto, o diabo se estabelece numa família, e ele vai lá no chefe da família, e o que ele disser, vão seguindo, e a maldição que está sobre ele vai ficando sobre os outros, e vai seguindo, e esse espírito maligno fica na família. Vai um, e ele se aposta de outro. Se ele conseguir levar um ao suicídio, pode esperar que naquela família vai ter mais suicídio. Se é cachaça, vai escravizar na cachaça. Se é droga, vai escravizar na droga. Se é prostituição, família de prostituição, a tradição aí é isso, esse povo é tudo assim mesmo. Porque o demônio se estabelece para fazer as suas vontades. Mas na família cristã, quem estabelece é Jesus no meio. É o Espírito de Deus que está conosco a nos ensinar. Tolere, suporte, espera, aguarde. Você ama, você consegue, não amando não há como conseguir. Então, é o texto que está dizendo aqui, o amor é sofredor, é benigno, coisa boa, benignidade, bondade, está lá no fruto do Espírito, não é? Benignidade, bondade, domínio próprio, mansidão, não é? Tudo isso faz parte de quem tem o Espírito de Deus. Tudo isso faz parte de quem aprende com a palavra. A natureza nossa humana quer reagir, mas nós subjugamos ela. Aqui não, quem manda aqui é Jesus. Nessa casa quem manda é Jesus. Na minha casa quem manda é Jesus. Então, muitas coisas surgem, mas nós, pelo amor, superamos. A tragédia da falta de amor, os irmãos sabem o que acontece. Numa família, acontece mortes. Mas como é que pode? O irmão matou o outro. Eu lembro-me de que uma vez, eu era pequeno, acho que eu tinha uns 6, 7 anos, aqui no Olho d'Água, parente ainda da minha mãe, né? Um irmão matou o outro por causa de terra. Iam os 3 para a roça, e os 2 combinaram, vamos matar ele. Aí, com a picareta que ia levando, matou o irmão. Não tem amor. Quando tem amor, não tem desejo de vingança. Quando tem amor, não tem o desejo de afastar-se de um do outro. Quando tem amor, o amor preserva. O amor expulsa o mal. O amor cria num ambiente hostil, um ambiente de paz. Aonde há guerra, tendo amor, vai ter paz. Agora, irmãos, o oposto do amor é só destruição. Por que o mundo se encontra desta forma como se encontra? Por falta do amor de Deus que não estão derramados no coração deles. Mas no coração de quem está derramado, você pode até sentir na hora o desejo de falar, de se vingar alguma coisa, mas você não mais vive para você. Você e eu vivemos para Cristo e sabemos do desmantelo da tragédia que a carne faz, que o sentimento carnal pode trazer. Tem gente que pensa hoje, devia eu ter suportado, devia eu ter tolerado, devia eu não ter feito isso, tarde demais. Já aconteceu. Por isso, haja sempre pelo amor. Isso vale para tudo. Vale para um filho. Nunca abra a boca para amaldiçoar um filho. Esse menino é isso, esse menino é aquilo outro. Né? Mesmo jeito para os esposos e esposa, como diz a palavra, o marido deve pagar devida benevolência à sua esposa, a mulher também. Porque assim vai preservar, porque a raiz genealógica é a mulher e o marido. Então os filhos olham para o casal, para os pais e dizem, meus pais é uma bênção. Meus pais vivem de fato uma vida, né, que Deus se agrada. Meus pais dão o exemplo. Se tiver alguma coisa para você falar que for um pouco mais alterado, fala só você lá, não fale na presença do menino, que o menino vai ficar só assim, ó, a menina, e vai captar aquilo. E pode, na tenra idade dele ou dela, ainda pequeno, dizer, eu nunca quero casar,
Eu nunca quero família, porque olha o problema. Então, o amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com falsidade. Não se envaidece. Humildade, domínio próprio, mansidão. E com isso que você faz, irmão, só vai trazer o bem para você e para mim. Só vai preservar filhos, só vai preservar paz, só vai preservar ambiente, o amor preserva tudo isto. E alguém pode chegar para você e dizer, você é bobo, se você não aguentava não. Eles não têm o amor de Deus que você tem. Você tem o amor de Deus para suportar. Você tem o amor de Deus para tolerar. Diz que Deus, pelo seu amor, nos tolerou no tempo da ignorância. Se Deus fosse como alguns que muitas vezes surgem por aí achando que é cheio de justiça e pode fazer, se ele fosse, se tivesse poder, fazia, ele teria nos eliminado, não teria nem deixado nem nós existir. Mas ele tolerou, ele esperou, e nós estamos aqui, louvado seja Deus. Fazemos parte da família de Deus. Por isto, nós como servos de Deus que somos, devemos fazer de tudo para vivermos de fato, não é, este amor de Deus em nosso lar. Aí diz mais, não se porta com indecência, coisa indecente. Por que lá fora querem destituir a família hoje em dia? Para deixar uma bagunça só. Onde você quer fazer o que quer fazer, faz e pronto. Mas numa família tem regras, numa família tem modos, e numa família cristã, quero dizer isso. Está lá a menina que está querendo fazer alguma coisa diferente, o pai chega, a mãe chega, minha filha, está errado isso aí. Agora eu não tenho família, eu faço o que eu quero, minha vida é minha, mas os parâmetros familiares que Deus deixou é para o pai e a mãe orientar os filhos no bom caminho. Meu filho, eu notei que você está andando com as amizades diferentes, meu filho, se afaste, não ande com esse tipo de pessoa não. Vai te levar para o mau caminho. Aí o filho, se amar os pais, diz, meu pai tem razão. Mas se for um filho que não tem um pingo de amor, porque hoje em dia o que mais tem é isso, que não está nem aí para pai e mãe, aí a cova fica aberta lá para ele cair lá dentro. Porque a Bíblia fala, quem honra pai e mãe, a vida dele é alongada na terra. Mas se é um filho que ouve o pai muitas vezes, até que ele pode, até na hora não querer ouvir, mas ele faz como aquela passagem bíblica que o pai chama o filho para trabalhar cedo, um dos filhos, ele diz, eu não vou não. Aí o pai chega para o outro filho e, vamos meu filho, trabalhar na minha vinha, aí o outro foi. O outro disse, eu vou. O outro foi não, viu? O outro disse, eu vou. O que disse que não ia, se arrependeu e foi depois. O que disse que ia, depois não foi. Porque arrependimento, coisa boa é arrependimento. Os meus meninos lá em casa, eles têm essa qualidade. Tem hora que eles aprontam ou fazem alguma coisa, aí daqui a pouco eles vêm, a gente nem espera, eles dão um abraço na gente assim. Me perdoa. Isso é família. Não é ficar lá pelos cantos enchendo de ira e o diabo trabalhando, daqui a pouco. Surge, o que é que surge as tragédias na família hoje em dia? Aonde não tem um amor. Aí o menino fica lá num quarto, se tranca, não quer ver pai nem mãe, fica que nem um bicho, porque o bicho fica e o bicho vai ficando, vai crescendo. E o diabo vai tomando conta, daqui a pouco o diabo coloca na mente, mata o pai, mata teu pai, mata tua mãe. Vai-se embora de casa, suma, vá com seus amigos, sei para onde. E vai alimentando aquilo e você vê, não é nem gente adulta, é adolescente. E o poder das trevas é tão grande, irmão, que aconteceu já, pai policial e um filho. Agora, o pai não espera isso de um filho, jamais. O filho foi lá na trama, pegou a arma do pai, matou a mãe, matou o pai, matou a mãe, depois foi lá e matou o irmão. Não tem amor. É um verdadeiro agente do mal, mas nós, igreja do Senhor, tomemos cuidado e guardemos nosso lar, o lar, irmãos, é um pedacinho do céu. O lar, se não for, aí você está no local, precisa fazer um reparo. O lar é um pedacinho do céu como a igreja também. A igreja não é como o Jacó disse, esse lugar não é outro senão a porta do, esse lugar não é outro senão a porta do céu. Nosso lar é a extensão da igreja, do templo. Nosso lar tem que ser um pedacinho do céu. Quando Deus fez o Adão e a Eva, colocou ele no paraíso. Você acha que aquele paraíso não representa o lar de hoje que nós temos? Representa. Que devemos estar bem, devemos procurar, de todas as formas, cultivar, não é? O ambiente para que seja saudável. Se tiver algum princípio de incêndio, apaga o fogo, não deixe o fogo tomar conta. Princípio de revolta, alguma coisa, desordem, conversem.
O filho não é independente do pai, nem a mãe, nem o pai dos filhos. Tem que ter um comum acordo. Tem que ter um comum acordo. Porque se não tiver, não tem o amor de Deus. E onde não tem o amor, aí as coisas não suportam. Qualquer coisinha, já não estão mais suportando. Aí diz mais: não se porta com indecente, não busque seus próprios interesses. Então, no lar, não é o meu interesse só. Não é um interesse individual. Quando acontece algumas vezes, o menino chega lá em casa, compra um negócio, aí diz: rapaz, tu comprou só para tu, quando nós compra para todos. Porque os pais assim, não é, irmão? Vai lá na padaria, uma comparação. Ele já traz logo 5 reais de pão, tá, os pão. A gente ensina. Ensina teu filho isso. Aí teu filho, quando tem a oportunidade, compra uma cor, ele compra a bolachinha recheada sozinho, ele vai lá para o canto comer sozinho, egoísta. Não é? Ele tem que ser aquela pessoa que quer comprar, ele tem que repartir com os demais. Não é? Não é que nem um lá, que eu até já falei aqui, o lá da gambá, né? O irmão comeu a gambá sozinho, não partiu com os irmãos. Porque eram desunidos. Né? Matou uma gambá e disse: eu não dou nem um pedaço para ninguém, mas eu como sozinho essa gambá. E comeu a gambá sozinho. Então, um lar dividido é um lar que não tem estrutura como a casa que o homem construiu sobre a areia. O homem e a mulher que tem o seu lar construído sobre a rocha, irmão, pode vir o vento que for, pode vir o vento que for, a casa permanece. O lar permanece, porque a estrutura nossa é Jesus. O fundamento nosso é Jesus. Não é nossas decisões, eu vou fazer isso, fazer aquilo e ponto final. O mundo lá fora é diferente. Para lá e para cá, pronto, resolveu. Esse menino foi embora, tem outro menino. Que nem uma certa vez eu vi um rapaz falando: não, e se esse menino morrer, eu faço outro amanhã e nasce mais. Isso é lá amor de pai? Como se os filhos fossem tudo iguais. Cada filho é algo particular. Né? Vamos lá, irmãos. Para a gente já entrar aqui nas referências, a gente vai terminar mais cedo. Tudo sofre. Você suporta? Você é capaz de tolerar? Ou qualquer um você quer já partir para... Tem gente que não suporta nada não, ainda diz mais, aqui é de família, viu? Que família é essa? Não é a cristã não, não é a de Deus não, porque a pessoa, irmão, os discípulos tudo se arranhando. Peraí, Pedro, já pegar você fez extrair o Jesus, Tiago, daqui a pouco não, eles aprenderam a se amarem. Não é? E tem gente, irmão, que se denomina um cristão, que no lar é o problema. Pensou eu no lar o problema. Os outros irmãos tranquilos, mas esse é o problema. Esse daí é o problema, mas não é o problema por causa que... É o problema porque ele é birrento, ranhento, confuseira. Então, irmãos, deixa Deus trabalhar na tua natureza, para Ele moldar. A natureza moldada pelo Espírito de Deus, aí você vai ser uma nova criatura. Você não vai resolver as coisas na brutalidade, né? Porque muitas vezes o homem velho fala de novo e nós nem percebemos. Rapaz, não percebeu não que é isso que tu está falando, tu falava lá no passado, está voltando a falar de novo? Que essas palavras que estão na tua boca é do homem velho. Aí tu volta a falar de novo. Então, um lar, para que ele seja um lar abençoado, precisa de nós conservarmos algo que não é Deus que vai fazer em nós. É nós que temos que conservar o amor de Deus no ambiente. Vamos ler a referência bíblica? Louvado seja Deus. Eu já falei em Mateus 7,24, que se a tua casa, se a tua família está estruturada na rocha que é Jesus, pode soprar os ventos, irmão. Pode soprar. E quando tiver algum problema, não é um lutar para um lado, outro para outro. Se unam em oração, se una em prol de um propósito, se una em prol de uma resolução de um problema. Você fez o teu problema, você se vira para lá. Irmão, isso lá aí não vai para frente não. Você que fez essa conta, você que pague. Primeiro porque um lar para que ele esteja bem estruturado, biblicamente falando, não há como alguém, principalmente o marido e a mulher, ter contas individuais. Não é? Algo que venha prejudicar, e daqui a pouco a comparação chega lá e... coisinha, claro, se comprar um doce, comprar uma coisinha assim, mas você vai fazer uma compra grande aí né, que vai prejudicar a família, você sabe que pode prejudicar. Porque depois, se tiver o problema, aí que vai dizer, mas você não me falou sobre isso. Eu já vi lá se destruindo por causa de um lençol de cama. O marido comprou, a mulher comprou no caso, né? Contenda foi o maior do mundo, né? Disse que
O pai contou esse fato. Diz que a mulher comprou o lençol e quando chegou em casa o marido achou ruim porque ela comprou aquele lençol. O lençol de R$ 500, aí quando ele disse, olha, esse lençol aqui, sabe quanto que é lá na loja tal? R$ 50, tu comprou esse lençol de 500, aí começou o problema, por isso aí começou, porque vai se desgastando, né? Então tem que ter tudo em comum, irmãos, tem que ter tudo em comum. Está lá a mulher meio triste para um canto, aí você pergunta o que ela está sentindo. Está lá o marido também, porque geralmente as mulheres não olham muito o marido, parece que o marido é casca grossa, tudo suporta, mas está passando pelo uma... Mas não é porque não demonstra, mas a mulher tem que chegar também. Chegar, foi bem, que você está meio triste hoje. Que os maridos têm luta espiritual também. Tem. Está acontecendo alguma coisa? O menino lá também. O menino está muito assim. Vamos lá, conversar com ele. Ver o que está passando. De repente tem uma angústia, uma tristeza, é algo que aconteceu lá na escola, que ele dificilmente fala para os pais, né? Mas a gente falta muito diálogo com os filhos. Isso fala a partir de mim. Falta pouco diálogo com os filhos, nós temos que conversar mais com os filhos. O meu lá de casa, eu desejaria que eles tivessem menos a companhia, assim, de andar comigo, mas eles não gostam de andar quando eu ando. Eu mostro os peixes que eu pego, está aqui o tanto de peixe que eu pego, não quero saber não gosto de pescar não. Vamos tirar uma abelha ali, a abelha, ei Zé, as abelhas, quero saber de abelha valente. Fazer cadeira, não gosto de fazer cadeira não, fazer móvel também não, meu ramo é outro, né? Mas é uma benção, meus filhos são uma benção, graças a Deus. Até hoje, assim, eles nunca, assim, discutiam alguma coisa, tudo bem, mas nunca se bateram, não, graças a Deus não. Eles nunca foram disso, de bater um no outro, de ficar falando coisa, não. Tem hora que se fica meio chateado com o outro, mas logo também, né? Não brigam por comida, não brigam por nada, tudo aqui é comum, né? Então, irmãos, o lar a gente tem que procurar fazer que haja de acordo com a palavra. Eu falei Mateus 7,24, agora Efésios 5,33. Irmãos, são muitos inimigos dos lares. Já falei um, que é a falta de Deus. Falta de Deus em um lar é um inimigo que as portas ficam abertas para o mal. Outro inimigo do lar, dívidas descontroladas. Já falei até no assunto do lençol. Dívidas descontroladas. Não tem como, irmão, alguém cheio de dívida e alguém cobrando e o nome dele ou dela por aí, por acolá. Até na hora de dormir com a esposa não tem como. Não tem ânimo não. A não ser que não está nem aí para o nome, né? Não tem não, eu não tenho como dormir. Como é que você vai dormir tranquilo? Pai, vieram e falaram isso, você fez isso, fez aquilo outro, eu como crente, servo de Deus. E eu bem tranquilo, não está acontecendo nada. É? Dívida descontrolada. Eu lembro, meu irmão, que lá em São Paulo, o primeiro carro que eu comprei lá em São Paulo foi uma Brasília. Brasília, irmão, lá em São Paulo e Fusca tem muito, não sei se ainda hoje tem. Mas para mim comprar essa Brasília eu juntei, foi 500 e pouco na época, 500, 600 reais. Para mim não ficar com dívida. Aí depois veio um tal de um consórcio, e eu entrei nesse consórcio, era até um cadete. Eu ia entrar, falei com a minha esposa que ia entrar. Com pouco tempo, o consórcio deu um problema lá, o banco quebrou, o tal do Banco Santos, que deu o maior problema para quem tinha feito consórcio. Ainda bem que, e eles ficaram em cima para me fazer, eu disse, ainda bem que não fiz. Aí vim para o Ceará, foi tempo aqui andando de bicicleta, não tinha nenhuma moto, bicicleta. Meu pai me deu uma bicicleta, até hoje lá em casa, bicicleta em azul. Andando de bicicleta, e tinha moto, depois de muito tempo, foi que eu comprei aquele carrinho, o Gol que aguentou até botar os bofos para fora. O outro está no mesmo caminho aí, ó. O outro está no mesmo caminho. Esse dia eu tenho uma carrada de madeira nele, que ele veio quase arrastando. E aí, irmãos, para não entrar em dívida, né? Para não entrar em dívida, eu só entrei na dívida desse aí porque eu vi que dava. Porque eu sei que é um problema muito grande, né? Outra coisa, brigas, né? Contendas, coisas que do dia a dia vai se arranhando, o amor vai esfriando. Você vai ficando chateado, não se resolve. Um marido e uma mulher teve um problema, não se resolveu. Acabou o clima, meu filho. Não tem mais nada não. Né? Tem que ter paz, tem que ter alegria.
Outra coisa, infidelidade, é uma das coisas que para o mundo é normal. Infidelidade. Nós como homens e as irmãs como mulheres, a mulher casada se põe no devido lugar e o homem também. O homem se coloca no seu devido lugar e a mulher também. Uma das coisas também que prejudica muito um casamento, ciúme doentio. Pensa num problema grave. A pessoa tem ciúme muitas vezes até dos irmãos. Tem ciúme a qualquer pessoa, a pessoa tem ciúme. Ciúme doentio. Você ter o zelo é uma coisa, agora ciúme doentio, irmão, é falta de firmeza, é falta de confiança na pessoa. Eu confio na minha esposa 100%. Né? Agora, se ela tiver de fazer alguma coisa, ela vai fazer. Agora ela também deve confiar em mim 100%. Ah, mas não podemos confiar no homem 100%. Ou seja, nós não casamos para ser fiel um ao outro. Agora, porque eu confio 100% que de repente se acontecer alguma coisa, né? Mas eu confio, agora eu não vou viver desconfiando. Porque aí, quando você for, o que você estava fazendo? Porque o casal cristão vive, né? Vive uma vida clara, sem esconder nada, né? Então, infidelidade, ciúme doentio. O ciúme doentio, irmãos, é capaz da pessoa, se um dia não tiver mais aquela pessoa, ela mata. Ela é capaz de matar a pessoa. Porque ou ela, ou não existe mais ninguém. E ela é capaz de fazer isso. Então, uma das coisas prejudicial, muito no lar, é o ciúme doentio. É uma escravidão para quem está sobre esse jugo. É escravidão para os dois, mas muito mais para quem é a vítima. O que é a vítima? A vítima é a pessoa que é acusada de algo que nunca fez. Né? Você fez, você viu, você olhou, você não sei o que, você não sei o que, não sei o que. Pronto. Aí faz que não a pessoa diz, pô, eu vou fazer mesmo. Aí pronto, aí se acaba tudo mesmo, não? Pensar assim, pô, então já que você está dizendo que eu fiz, eu vou fazer. Então, o cristão, o casal cristão, ele não é para viver nessa desconfiança. Se ambos forem fiéis um ao outro, né? Agora, tem desconfiança se eu saio e não levo minha esposa para os locais, que ela não gosta de ir para os matos, mas eu não gosto de pescar, não gosto de... Né? Mas outras coisas, né? Onde há uma situação que a gente vê que não é satisfatória para um casamento. Vamos continuar lendo o texto aqui da palavra de Deus. Outra coisa, as mídias sociais, né? Até coloquei aqui, ó. As mídias sociais. Tem que ter limite. Tem que ter limite. Isso vale para todos nós que aqui estamos. Limite para os filhos, limite, não é, para o chefe de família, a chefe de família. Não tem nem como, né, irmãos? Imagina uma coisa. Os filhos ainda que vai. Mas aí o casal geralmente o casal tem o seu quarto para dormir, tem um local de estar. Aí chega a hora de dormir, 10 da hora, 11 horas. Aí o marido está lá no celular. E a mulher lá no outro celular. Você acha, como é que vai ficar? Você acha que vai, você acaba. Porque aquilo vai tomando espaço, vai tomando lugar, daqui a pouco, pronto, costuma. E o cérebro da gente, ele costuma com coisas. Se você costumar dormir 1 da manhã, ele vai acostumar a dormir, só vai ter sono 1 da manhã. Se mudar para 2, é 2 da manhã. E vai mudando. Então devemos tomar cuidado com as mídias sociais, com o que nos se apresenta, com o que está lá adiante. Porque olha uma coisa, vê outra, daqui a pouco, faz que nem o Tiririca falou, né? Tiririca logo no começo da carreira, quando era humilde, brincava muito, dizia, quando via alguma coisa, dizia, aqui, essa daqui sim, mas aquela que está lá em casa é um jacaré. Acabou deixando a mulher mesmo, não foi? Por isso, irmão, a gente deve ter cuidado, muito, muito cuidado. E a internet é um mundo sem controles, só quem controla é nós, sem limites. Quem controla é nós. Cada um de nós que aqui estamos. Os filhos da gente tem que ter cuidado com eles, porque eles estão vendo. Tem filhos que ficam lá na internet vendo coisas, e como já passou, procurando como vai fazer o mal com o pai, fazer algum tipo de roubo, sequestro. Até sequestro faz enganado, né? Diz, vamos fazer aqui como se fosse um sequestro, aí eu passo como se tivesse sido sequestrado, e alguém leva o dinheiro do pai.
Tem muita coisa ruim que acontece, irmão, mas o servo de Deus e a serva de Deus, os filhos do servo de Deus têm que estar na palavra. Algumas referências já para a gente terminar. Eu não falei ainda Efésios 5,33, né? Efésios 5,33. Vou estar lendo aqui, viu? 5,33 diz assim: assim também vós, cada um em particular, no caso o marido, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. O marido deve amar a mulher, agora a mulher tem que reverenciar o marido. Meu marido é uma benção. E tem defeito, viu? Mas tem que dizer que é benção. Não é? Será se a Neuza não tem defeito? Tem. Será se ela não tem? Ela vê, mas nós não olhamos para os defeitos. Não é isso que diz que o amor tudo suporta? Então, quando está dizendo aqui, ó, assim também o homem deve cada um amar a sua própria mulher e como a si mesmo, e a mulher reverenciar seu marido, né, que assim é preservado. Agora, o marido não ama a esposa, está nem aí para ela. Aí a mulher também não está nem aí para ele. Aquilo é um besta, é um mané. Ah, lesado. Chamar um marido de lesado, irmão, é uma tristeza, um idiota. Né? E quando compara? Agora, fulano de tal ali é um marido, ali é um exemplo, viu? Rapaz, aí mata, né? Pegar o exemplo de outra pessoa, rapaz, né? É esse que Deus te deu, cuide. É esta que Deus te deu, cuide e ame, como a Bíblia está dizendo aqui. Reverencie. Se ele tiver, ou ela tiver em alguma falta, olha, você faltou ali, você precisa melhorar ali. Mas isso sem sair para fora, né? Bicho besta, bicho lesado, tudo acabou se levando prejuízo maior do mundo, né? Aí a mulher velha dessa aí parece uma inseta. Aí pronto, não inseta, irmão, mulher chama a mulher de inseta, né? Uma vez eu vi um rapaz novinho, casado pouco dia, ele chamou a mulher de tampo. Até eu não sei o que significa um tampo, se é um negócio que tampa alguma coisa, né? Mas parece que tampo, segundo o que diz, é tipo um tapete velho, onde se deita cachorro, onde todo mundo pisa por cima, corre a podre, né? Rapaz, é complicado, hein? Você acha que um casamento desse dura, irmão? Dura não. Ah, deitar-se com tampo lá fora. A mulher diz isso. Efésios 5,33. Pronto, eu vou parar por aqui, viu? Porque eu vou terminar mais cedo, que a gente tem que ir ainda ali no ICO. Se o irmão Eliane estiver ainda lá, outra pessoa, a gente vai. Irmãos, que Deus abençoe. E é isso. Filhos, honre seu pai e sua mãe. Pais, não provoque ira aos seus filhos, né? Porque isso não será bom. Ele vai crescer revoltado. De repente o menino tem alguma coisinha, né? Foi que nem aquele ditado. Diz que o menino... É uma conversa que diz, né? Mas a gente como pai não pode fazer isso não. Menino, vai comprar isso lá na feira. O que, pai? Compra uma dúzia de banana, compra 2 quilos de cenoura, 1 quilo de batata. E foi falando coisa. Aí, pai, eu vou levar o carrinho de mão. Não, meu filho, tu tem um bonezinho, tu traz nele. A cabeça do menino era muito grande, né? Até pai, rapaz, fala isso comigo. Então a gente tem que ter cuidado, tem que honrar, tem que dizer, isso é uma benção, né? Tem que o marido elogiar a esposa, né? A esposa também elogiar o marido. É bonito. É. Mesmo que tenha com um bucho grande, né? O marido cresceu o bucho, né? Os dentes caiu, a mulher também, como disse o pastor quando eu fui casar, ele disse, ei, irmão Romar, quando você estiver lá com seus 50 e tantos, para lá, como falaram para mim, dizer, ei, o senhor está com quantos anos casado? Ele dizendo, estou com 30 e tantos anos. Com a mesma mulher? Ele disse, ele vai chegar, pode chegar para o irmão também. Graças a Deus até hoje não chegou não. Não vai chegar. Se chegar, a resposta que o pastor deu é que eu vou dar. É esta até que a morte o separa, né? E para que isso aconteça, irmão, tem que ter o cultivo. Você tem que, né, procurar fazer com que o ambiente seja saudável. Como já falei, teu lar é um pedacinho do paraíso. Porque quando Deus fez o homem, colocou no paraíso. É um pedacinho, tem que ser. Mas alguém diz, meu lar é um inferno. Rapaz, o que é de demônio? Vem lá para cá, montado em besta fera, como diz o cearense. Vamos tomar conta de um lá que está ali, que já acabou de chamar nós.
E enche a casa, viu? Enche a casa. E toma tudo, viu, irmão? Toma tudo. Por isso, vigiemos. Meu lar é uma benção, meus filhos é uma benção, minha esposa é uma benção, meu marido é uma benção. E o monte de defeito que eles têm. Opa, isso aqui eu não vejo não, porque tem amor aqui, a gente cobre tudo isso aí. Quando tem alguma coisa, nós diálogos, nós falamos, quando ele errar, eu falo, quando eu errar, ele também fala, e a gente vai se resolvendo. Não é? Agora não é falar por de fora, não é falar por estar dentro de casa. Que você falar por de fora. Vamos orar, irmãos, finalizando. Que Deus abençoe. Espero não foi aquele ensino cheio de euforia, mas foi um ensino para que vocês possam e eu também possa preservar o que Deus me deu na terra, como diz a palavra de Deus, o manancial, o lugar ali onde nós habitamos é o lugar seguro, é a casa, é o lar, é onde o pai se preocupa, os pais se preocupam com os filhos, se está em casa, se não está, a mulher, e vice-versa, não é assim? Então conserve o teu lar assim, e naquilo que precisarem conversar, conversem, dialoguem, chama para conversar, pergunta, mas não fala por de fora não, porque o de fora não vai te ajudar. O de fora vai dizer, tu é besta, rapaz, se fosse eu já tinha deixado, se fosse eu, já tinha saído de casa. Homem, sai de casa, tu é de maior, sai de casa. Né? Antigamente tinha aquelas comparações, alguém dizia assim, eu queria ser filho de fulano, só porque o rapaz era rico, o homem era rico. Eu lembro que até eu, quando era pequeno, dizia, eu queria, se eu fosse filho de tal fulano, né? O filho dele tem dinheiro, tem bicicleta nova, que naquele tempo era bicicleta, e eu nem tenho nada. Mas sem noção, né, irmão? Sem noção, porque a pessoa muitas vezes fala uma coisa dessa sem noção. O pai é o que Deus nos deu na terra. A mãe é a que Deus honre, ame-a. O filho é esse aí, né? Que Deus abençoe a todos. Vamos orar? Irmãos, amanhã quem quiser ir para o Icó, a liberdade para ir para o Icó amanhã, tem o trabalho lá, um trabalho dos irmãos que vieram. Olha a preocupação, vim lá de fora, outra nação, vim fazer um trabalho aqui.